Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na vida e nas ideias de Mira Murati. Ela é, sem dúvida, uma peça-chave no tabuleiro da inteligência artificial hoje em dia. Exato. A ideia é pegar tudo que a gente tem aqui, artigos, entrevistas, anotações, e tentar montar um quadro completo respondendo aquelas perguntas que todo mundo faz sobre ela. Então vamos lá. Para começar do começo mesmo. Quem é Mira Murati? Bom, ela é uma engenheira, ficou super conhecida por ter sido a CTO, a diretora de tecnologia da OpenAI, né? A empresa do ChatGPT, da UI... Sei. Peças fundamentais ali. Com certeza. E mais recentemente, em fevereiro de 2025, ela saiu para fundar o próprio laboratório, o Thinking Machines Lab. Então é alguém que está bem no centro do debate sobre IA. Legal. E de onde ela veio? Onde e quando nasceu? Nome completo. Ela nasceu em Vlore, uma cidade na Albânia. O nome completo é Ermira Murati. Ah, Ermira. Interessante. Pois é, e a data de nascimento é 16 de dezembro de 1988. Ok, 1988. E ela é conhecida como Mira Murati, certo? Esse é o nome que pegou na comunidade? Exatamente. Mira Murati é como todo mundo a conhece no mundo da tecnologia. E sobre os pais? Quem são? O que eles faziam ou fazem? Os pais dela são Adin Murati e Teuta Murati. Pelo que consta, eles têm um background ligado à educação, talvez cultura. O pai, Adin, é mencionado também como filantropo. Interessante. Isso pode ter influenciado ela, talvez, nesse lado de impacto social que ela às vezes menciona? Olha, é bem provável. Um ambiente familiar que valoriza educação, cultura e ainda tem um pé na filantropia, com certeza deve ter dado um incentivo intelectual forte para ela desde cedo. Faz sentido. E como foi a infância dela, então, crescendo lá na Albânia? Ela cresceu na Albânia num período bem específico, né? O pós-comunismo era um país em transição, o que geralmente significa, assim, recursos mais limitados, um ambiente talvez mais duro. Imagino. E a educação dela? Foi formal? Sim, teve educação formal lá. As fontes destacam uma forte ênfase em matemática e ciências desde cedo. Parece que o ambiente era intelectualmente competitivo também. E a condição financeira da família nessa época? Sabe-se alguma coisa? Não há detalhes específicos sobre a condição financeira exata, mas o contexto da Albânia naquela época sugere que não era, digamos, um cenário de abundância. Era um país se reconstruindo. Entendi. E ela já se destacava nessa época, na infância? Olha, não há relatos de feitos mirabolantes na infância, mas o forte desempenho acadêmico, especialmente em exatas, e o fato dela ter conseguido bolsas importantes depois, sugerem que sim, ela já era destaque nos estudos. E as dificuldades dessa fase? Além das limitações de recursos do país? Provavelmente as dificuldades inerentes a crescer num país em transição, né? A própria competição intelectual que a gente mencionou, talvez a busca por oportunidades que eram mais escassas lá. Certo. E aí vem a juventude. Como foi essa fase? Onde ela passou? Aí a coisa muda de figura. Aos 16 anos, ela consegue uma bolsa de estudos e vai para o Canadá. Nossa, com 16 anos? Para onde no Canadá? Para o Pearson College UWC, em Victoria. É uma escola que faz parte de uma rede internacional super prestigiada, a United World Colleges, focada em mérito e diversidade. Uau, isso já é um grande destaque conseguir uma bolsa dessas. Com certeza. E depois do Canadá, ela vai para os Estados Unidos. Primeiro parece que passou pelo Colby College e depois fez engenharia mecânica em Dartmouth, uma universidade da Ivy League. Dartmouth. E lá ela continuou se destacando. Sim. Tem um fato bem legal dessa época. Ela participou da equipe que construiu um carro de corrida híbrido. Sério? Um carro híbrido de corrida? Que demais! Pois é, mostra que ela não era só boa na teoria, né? Tinha essa pegada prática da engenharia já bem forte. Legal. E as dificuldades da juventude? Imagino que mudar de país tão nova. Ah, sim. Com certeza a distância da família, a adaptação cultural, primeiro Canadá, depois Estados Unidos, e entrar nesses ambientes acadêmicos super competitivos, como Dartmouth, também não deve ter sido fácil. Então, podemos dizer que ela se destacou precocemente? Sem dúvida.
conseguir a bolsa para o UWC aos 16, ir para Dartmouth, se envolver em um projeto de engenharia avançada como esse carro. Tudo isso aponta para um destaque bem precoce, sim. E a carreira dela, quando ela começou a ganhar notoriedade mesmo? Bom, depois da faculdade ela começou na Zodiac Aerospace, que é da área aeroespacial. Depois foi para Tesla. Tesla, o que ela fazia lá? Ela foi gerente de produto sênior, trabalhando especificamente no desenvolvimento do modelo X. Uma posição importante, né? Lidar com o produto-chave da Tesla. Com certeza. E depois da Tesla? Aí ela teve uma passagem pela Leapmotion, uma empresa que trabalhava com tecnologia de controle por gestos, interfaces mais futuristas. Interessante, mas o grande salto foi a OpenAI, né? Exatamente. Foi na OpenAI que ela realmente entrou para o primeiro time da IA global. Ela entrou e teve uma ascensão relativamente rápida até chegar a CTO. E quais foram os principais feitos dela lá na OpenAI que a colocaram nesse patamar? Principalmente a liderança técnica e estratégica em projetos que mudaram o jogo, como o DALL-E, de geração de imagens, e, claro, o ChatGPT. Ela foi crucial na definição da estratégia de produto e na formação das equipes por trás deles. E por que ela era considerada, ou é considerada, uma pessoa acima da média? Além desses feitos óbvios. Olha, acho que é uma combinação de fatores. A visão estratégica dela sobre como desenvolver e lançar esses produtos complexos de IA, tipo a ideia de lançar o GPT-3 via API para coletar feedback do mundo real, a capacidade técnica, a liderança para montar e motivar equipes de ponta. E a resiliência também, né? A OpenAI passou por umas turbulências sérias ali no final de 2023. Exato. A forma como ela navegou aquela crise interna, sendo até CEO interina por um breve período, mostrou muita resiliência e capacidade de liderança sob pressão. Isso tudo junto a coloca, sim, acima da média no setor. Falando em sucesso e visibilidade, e a fortuna dela? Tem alguma estimativa? Qual foi o auge? Teve alguma queda ou ganho recente? Olha, sobre fortuna pessoal exata, não existe informação pública confiável. Não se sabe valores, picos ou quedas. Ela é bem discreta quanto a isso. Mas e a nova empresa, o Thinking Machines Lab? Aí sim tem um dado interessante. Em junho de 2025, agora recentemente, o laboratório levantou uma rodada de investimento que o avaliou em 10 bilhões de dólares. Uau, 10 bilhões, isso é um sinal forte do mercado apostando nela, né? Com certeza. Não é a fortuna pessoal dela, claro, mas mostra o peso que o nome e a visão dela têm hoje. É um ganho de capital para o projeto dela, sem dúvida. Ok. Agora uma parte mais, digamos, analítica. Pensando na trajetória dela, quais seriam os 5 principais acertos e talvez 5 principais erros ou desafios, baseado no que as fontes indicam? Bom, acertos são mais fáceis de apontar, né? Primeiro, a liderança dela nos projetos disruptivos da OpenAI, como o ChatGPT e DALL-E. Segundo, o foco consistente em ética e segurança, em tentar implementar guardrails desde cedo. Certo. 2. Terceiro, a habilidade reconhecida em formar e liderar equipes de altíssimo nível técnico. Quarto, a própria fundação do Thinking Machines Lab, com essa proposta ousada de transparência num campo cada vez mais fechado. Isso. E quinto, eu diria resiliência, que a gente já comentou, especialmente durante as crises. Ok, esses parecem bem sólidos. E os erros, ou pontos mais difíceis? É sempre mais delicado avaliar isso, né? Exato. Não dá para cravar como erros, mas podemos pensar em desafios ou pontos onde talvez ela pudesse ter agido diferente segundo algumas análises. Primeiro, talvez alguma falha de comunicação ou alinhamento interno durante as crises na OpenAI, embora seja difícil julgar de fora. Segundo, talvez subestimar algumas resistências, seja internas na OpenAI ou externas, à rápida implementação da IA. Terceiro, o risco inerente de sair de uma posição consolidada como CTO para empreender, que sempre envolve incertezas. É um risco calculado, imagino. Sim. Quarto, algumas fontes sugerem que talvez ela tenha demorado um pouco a se posicionar mais publicamente ou politicamente sobre os rumos da IA, talvez por um foco muito técnico inicial. E quinto, talvez ligado a isso, o desafio constante de balancear o avanço técnico com as implicações políticas e sociais mais amplas. Mas, de novo, são mais desafios inerentes à posição do que erros claros. Entendido. É uma perspectiva interessante.
E que lições de vida a gente pode tirar da história dela até agora? O que alguém poderia aprender para evoluir? Olha, acho que várias coisas. Primeiro, o valor inegável da educação de qualidade e da busca por conhecimento, né? A trajetória dela é muito marcada por isso. Segundo, a coragem de sair da zona de conforto, ir para outro país, enfrentar ambientes competitivos. Verdade. Terceiro, a persistência. Desde o carro híbrido até liderar projetos complexos e agora empreender. Quarto, essa busca constante, mesmo que difícil, de conciliar a inovação tecnológica com responsabilidade ética e social. E quinto, a importância de uma liderança que inspira, que forma equipes e que tem resiliência para navegar as dificuldades. Boas lições. Mudando um pouco de assunto para o lado mais pessoal. Ela já veio ao Brasil? Tem algum registro disso? Não encontramos nenhuma informação pública sobre visitas dela ao Brasil. Pode ter vindo de forma privada, mas não há registros em eventos ou notícias. Ok. E sobre saúde? Algum problema conhecido, alguma doença? Também nada. As fontes não mencionam qualquer questão de saúde específica. Ela mantém a vida pessoal bem reservada nesse sentido. Entendi. E esportes? Ela gosta de algum? Pratica? Não há menção a esportes favoritos específicos, mas aquele interesse antigo em construir um carro de corrida híbrido sugere talvez uma afinidade com atividades que envolvam engenharia, talvez automobilismo, mas é especulação. Faz sentido. E hobbies? O que ela gosta de fazer fora do trabalho? Bom, além dessa possível afinidade com engenharia prática, as fontes mencionam leitura, principalmente sobre ciência cognitiva, IA, filosofia da mente. Ela também parece gostar de debates sobre ética e o futuro da tecnologia e, aparentemente, gosta de natureza, fazer trilhas, hiking. Legal. Agora, perguntas mais delicadas que às vezes surgem sobre figuras públicas. Questões legais, já foi presa, algo do tipo? Absolutamente nada. Não existe nenhum registro ou informação sobre qualquer envolvimento dela com questões legais ou policiais. E sobre o uso de drogas, alguma informação? Também não. Nenhuma fonte menciona nada nesse sentido. A imagem pública dela é extremamente profissional e focada. Ok. E filantropia? Você mencionou o pai dela. Ela se envolve com isso? Sim, parece que sim. Seguindo o exemplo do pai, ela demonstra interesse e envolvimento em causas ligadas ao impacto social da tecnologia, especialmente na área de educação, em ciência, tecnologia e IA. Bacana. E amigos famosos, ou rivais declarados? As fontes não especificam amigos famosos além dos colegas óbvios do setor, como Sam Altman, com quem ela trabalhou de perto na OpenAI. A relação atual entre eles, agora que ela tem uma empresa concorrente, é uma incógnita. E rivais? Ela nomeia alguém? Não, ela não nomeia rivais publicamente, mas é claro que ela atua num campo extremamente competitivo. Os rivais são os outros grandes laboratórios de IA, o Google DeepMind, Anthropic, Meta AI e agora, de certa forma, a própria OpenAI se tornou uma concorrente direta do Thinking Machines Lab dela. Entendi a dinâmica. E pra gente descontrair um pouco, tem alguns fatos curiosos ou divertidos sobre ela? Tem alguns, sim. Primeiro, ela é poliglota, fala albanês, inglês fluentemente e talvez outros idiomas, dado o background internacional dela. Legal. O que mais? Aquele do carro de corrida híbrido que ela ajudou a construir em Dartmouth é bem curioso. Ela tem um estilo descrito como discreto low profile, apesar da posição de destaque. Ganhou o apelido de a mente por trás do ChatGPT em algumas matérias. Ah, esse apelido é forte. Pois é, dizem que ela tem um interesse profundo em como o cérebro humano funciona, o que conecta com o trabalho da IA. E tem aquela anedota engraçada que circulou. Qual? Conta aí. Parece que a mãe dela, preocupada com a vida pessoal, teria perguntado diretamente ao ChatGPT quando a Mira ia se casar. Não acredito. Que ótimo. E o ChatGPT respondeu? Aí não sei a resposta do ChatGPT, mas a ironia é que, de fato, ela se casou recentemente. Ah, é verdade. Você mencionou antes. Quando e onde foi? Foi agora em junho de 2025, na Toscana, Itália, uma cerimônia bem privada, mas que, segundo relatos, incorporou algumas tradições albanesas, mostrando essa conexão com as raízes. Mencionam também que ela tem um bom senso de humor, apesar da imagem séria. Que legal! Esses detalhes dão uma humanizada, né? Agora, vamos mergulhar um pouco mais na filosofia dela sobre inteligência artificial, integrando o que ela disse em entrevistas e o que se sabe da abordagem dela. Qual era a visão na OpenAI?
Na OpenAI, a abordagem que ela ajudou a consolidar era focada em construir sistemas de IA mais gerais, não limitados a tarefas específicas. E a estratégia-chave era a implantação iterativa. Lembra do GPT-3 via API? Lembro, sim. Liberar aos poucos e ver o que acontece. Exato. Liberar via API para desenvolvedores, coletar feedback do mundo real, aprender com o uso e ir melhorando. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do ChatGPT, por exemplo. E a questão da segurança e ética que você já mencionou. Como ela aborda isso? Ela sempre reconheceu publicamente os riscos, viés nos dados, potencial de mau uso, desinformação. Por isso a ênfase nos guardrails, nos limites de segurança, no controle durante a implantação. Trabalharam muito em técnicas de alinhamento para fazer a IA se comportar de acordo com valores humanos, filtros para conteúdo nocivo, evitar gerar imagens de figuras públicas, por exemplo, e auditoria dos dados de treinamento. Mas existe sempre aquele debate: regulação versus inovação. Como ela se posiciona? Ela defende um equilíbrio. Reconhece a necessidade de regulação, especialmente para modelos futuros muito mais poderosos. Mas também alerta para o risco de sufocar a inovação se a regulação for muito precipitada ou mal desenhada. É um discurso de otimismo cauteloso. E o impacto geral da IA na sociedade, nos empregos? Qual a visão dela? Ela vê a IA fundamentalmente como uma ferramenta para aumentar as capacidades humanas, um parceiro ou colega intelectual. Admite que haverá impacto nos empregos, alguns serão perdidos, outros criados, muitos transformados, mas o tom geral é mais otimista, de que a IA pode ajudar a resolver grandes problemas da humanidade. E sobre a AGI, a Inteligência Artificial Geral, aquele objetivo quase mítico? Ela fala bastante sobre isso. A definição que ela usa é de sistemas capazes de generalizar o aprendizado e realizar a maioria das tarefas intelectuais que humanos fazem. Ela acredita que podemos chegar lá, talvez na próxima década. E na OpenAI, o objetivo declarado sempre foi alcançar a AGI de forma segura e que beneficie a humanidade, idealmente junto com outras tecnologias como energia barata e abundante. E os dados? Qual a importância dos dados versus a arquitetura dos modelos? Ela enfatiza a importância de dados de alta qualidade, claro, mas cada vez mais o foco dela parece ser na capacidade de raciocínio dos modelos, em ir além da simples memorização de padrões nos dados. Ela acredita que as scaling laws, a ideia de que modelos maiores e com mais dados ficam melhores, ainda tem fôlego, mas que o próximo salto pode vir de arquiteturas que raciocinam melhor. Interessante. E como ela vê a interação humano-IA no futuro? Como uma colaboração cada vez mais profunda. A IA como um parceiro de trabalho, um assistente personalizado, ela fala em redefinir as interfaces, talvez ir além das telas e na possibilidade de termos IAs mais personalizadas, adaptadas a cada usuário. E isso conecta com o novo laboratório dela, o Thinking Machines Lab. Qual é a proposta lá? Exatamente. O foco declarado do Thinking Machines Lab é criar a IA mais flexível, adaptável e personalizada. Mas o grande diferencial que ela tem comunicado é o compromisso com a transparência e a ciência aberta. Como assim ciência aberta? A ideia é publicar mais sobre o funcionamento dos modelos, talvez até liberar códigos e artigos científicos, contrastando com a tendência recente de outros grandes laboratórios de manterem seus avanços mais em segredo. É uma aposta na colaboração e na auditoria pública como forma de construir confiança e segurança. É uma aposta ousada mesmo nesse cenário atual. Muito. E sobre regulação e sociedade, ela continua defendendo a necessidade de um diálogo amplo envolvendo governos, academia, sociedade civil. Ela sugere que modelos de IA muito poderosos talvez precisem de algum tipo de governança global. E a desinformação é um risco que preocupa muita gente. Sim, ela reconhece como um risco sério. Fala sobre o desenvolvimento de ferramentas para detectar conteúdo gerado por IA ou para estabelecer a proveniência da informação, mas admite que é um desafio técnico complexo, por exemplo, com as limitações das técnicas de watermarking à marca d'água digital. Ela também menciona o risco da persuasão individualizada em larga escala como algo preocupante. E hardware?
Com essa visão de interfaces novas, ela pensa em criar dispositivos próprios, chips. Ela já mencionou em entrevistas o interesse em explorar novas plataformas de hardware, além do smartphone, para interação com o IA. Mas, pelo menos por enquanto, não há planos concretos divulgados sobre o Thinking Machines Lab fabricar chips ou dispositivos próprios. O foco parece ser mais em parcerias estratégicas nessa área. Entendi. Bom, acho que cobrimos bastante terreno. Desde a origem dela na Albânia até a filosofia por trás do novo laboratório. Pois é, e isso nos leva talvez a uma reflexão final, né? O que significa essa aposta da Mira Murati na transparência com o Thinking Machines Lab, justamente quando o campo da IA parece se fechar cada vez mais? Como essa trajetória dela, vinda de um país como a Albânia, pós-comunista, para se tornar uma líder global em tecnologia de ponta, informa os desafios que a gente tem pela frente para guiar essa IA de forma que seja realmente benéfica para todos. É pensar sobre como essa visão de beneficial deployment, que ela tanto menciona, pode se concretizar nesse cenário complexo. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!